Eu era uma pré-adolescente quando a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias começou a ser construída pertinho da minha casa. Eu morava uma casa depois da esquina. Eu nem precisava atravessar a rua. Era só eu virar a esquina, que na próxima esquina a igreja estava sendo construída. E quando eu ia para a escola, eu passava lá e falava, ai, que maravilha, uma igreja nova, não vou precisar ir tão longe, tinha que subir, né, uma rua bem íngreme. Eu falei, nossa, é pertinho da minha casa. E com o passar do tempo, eles colocaram uma placa na igreja, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Aí eu toda desanimada, puxa vida, não vou poder ir na igreja, não é a minha religião. Mas meu irmão mais velho, ele tinha uma amiga que era membro da igreja. E ela o convidou a ir para uma atividade. E ele gostou tanto da igreja, que em pouco tempo ele foi batizado. E eu fiquei pensando, falei, nossa, meu irmão ele era assim, ele já está no mundo espiritual, mas eu não vou falar mentira, né? Ele era um pouco egoísta. Então eu falava para ele, Antônio, empresta tal coisa para mim. Ah, não vou emprestar, não. E eu falava, puxa vida. E depois do batismo, Tony, empresta alguma coisa para mim? Claro. Eu falei, gente, essa igreja deve ser muito boa, porque ele mudou, ele está mudado, em casa, comigo, com os meus irmãos, com os meus pais. E pouco tempo depois, eu me batizei na igreja também. Me lembro exatamente como foi o dia do meu batismo. 6 meses depois, batizou o Justino. Ele tinha 10 anos. Eu tinha 15. Imagina que eu ia imaginar que um dia ele seria meu esposo. Tanto é que eu fui chamada com 17 anos para ser presidente da primária da ala. E aí o Justino já estava com 12 e ia se formar. Pois eu fiz ele decorar as 13 regras de fé. Eu fiz ele cumprir com todos os requisitos necessários para que ele ganhasse. Naquela época era uma faixa de... Esqueci o nome do assim, feltro. E tinha os adesivos, que a gente... Adesivos não, a gente costurava, né? Porque era colado, alguma coisa assim. De todas as coisas que ele tinha cumprido. E ele recebeu a faixa inteirinha. E aí os anos foram se passando. E mais tarde, o pai dele foi chamado para ser presidente do ramo de Itu. Então, dos 14 até os 18 anos, o Justino ficou fora. Nós morávamos no mesmo bairro. E então, nós não nos víamos mais. E quando ele voltou com 18 anos, uau! Eu falei, gente, esse é o Justino? E nós nos tornamos muito amigos. Porque na época eu era presidente da Sociedade do Socorro, e ele era secretário do bispo. Então, todas as coisas que precisava resolver, o bispo falava, vai falar com o secretário. Então, nós nos tornamos muito amigos. E mais tarde, nos tornamos namorados. E em 1980, o Justino foi para a missão Rio de Janeiro. Gente, a missão dele pareceu uma eternidade. Foi a missão mais longa que eu esperei alguém, porque eu já esperei meus outros 2 filhos também. Mas a dele pareceu uma eternidade. E 5 meses depois que ele voltou da missão, nós nos casamos. E 2 anos depois, nós já tínhamos 2 filhos. A Lígia e o Gustavo, aquele que fez oração aqui. E nós vivíamos felizes na nossa ala, porque nós crescemos, né, naquela capela, naquela ala de Sorocaba. Acho que eu não falei o nome da cidade. E nós éramos muito felizes lá. E, de repente, o Justino conseguiu um trabalho aqui, em São Carlos, para ser representante comercial. Ele estava fazendo um curso de engenharia, mas não deu certo, e nós não tínhamos o dinheiro suficiente para pagar, então ele conseguiu esse trabalho e nós viemos aqui para São Carlos. Ele falou assim, nós temos 3 cidades, São Carlos, Araraquara ou Rio Claro.
qual cidade você quer ir? Eu falei, eu não sei, você que tem que decidir, porque ele já estava viajando aqui para trabalhar. E aí ele optou por São Carlos. E eu fiquei muito feliz, eu nunca tinha ouvido falar de São Carlos. Então, chegou uma hora em que nós viemos para cá. O Gustavo tinha só 2 meses, e a Lígia 1 ano e 4 meses. E quando nós chegamos aqui, nós deixamos nossa cidade de Sorocaba em meio a tristezas e alegrias. Tristeza, né, por ter deixado a nossa querida Ala, por ter deixado nossos pais, nossos irmãos, nossos amigos da igreja, nossa vida, né? Mas a alegria de ter encontrado aqui membros tão calorosos, uma nova vida, um novo trabalho, uma nova casa e uma nova ala, a ala 1 de São Carlos. Então, quando nós chegamos, fomos ajudados pelos nossos vizinhos com a mudança, com as crianças, e aí eu falei, Justino, precisa saber o endereço da igreja. Ele falou, não, a gente vai conseguir. Se não me falha a memória, foi a irmã Valéria Pellegrini, o irmão Pellegrini, que nos deram o endereço. E como o Justino já conhecia a cidade, porque já fazia 3 meses que ele estava aqui, foi bem fácil de nós chegarmos lá. E quando nós chegamos, eu levei um susto, foi uma surpresa. Porque nós deixamos uma capela linda lá em Sorocaba. E nós encontramos uma igrejinha pequenininha, uma baita de uma cruz de concreto, em cima do telhado, que fora coberta por uma lona preta. Mas os irmãos eram tão calorosos, e eles falaram para nós, olha, está sendo construída uma capela na Vila Prado, e logo nós vamos para lá, né? E aí eu fiquei toda feliz. E eu esqueci de falar para vocês que logo após o nosso casamento, nós nos selamos no Templo de São Paulo. Por isso, eu gostei muito do que o Beto disse, a esposa do Justino. Eu realmente sou a esposa dele. Ele não está no nosso plano, mas ele está no mundo espiritual. E se eu continuar seguindo os caminhos do Senhor, um dia eu vou poder viver com ele novamente. Bom, depois, então, de pouco tempo, o Justino foi chamado bispo da ala Vila Prado, da ala 2. Ele era tão jovem, ele tinha apenas 25 anos. E logo depois que ele foi chamado, nós conseguimos encontrar uma casa lá na Vila Prado, lá perto da capela, que a irmã Sandra e o irmão Albérico tinham amigos e eles iam se mudar para São Paulo, então falaram, vocês podem ficar para a casa deles. E nós conseguimos juntar as nossas economias e compramos a nossa casa, na qual vivemos todos esses anos e criamos nossos filhos. Eu escrevi tudo, mas não está tudo tão gravado na minha mente. Antes de nós mudarmos, nós chegamos aqui e tínhamos um belo professor, o irmão Machado, irmão Vicente Machado. E lá em Sorocaba, nós tínhamos o professor Carvalho, irmão Ernesto Carneiro de Carvalho. Aí eu brinquei, nós brincamos, o Justino e eu. Nossa, o Machado cortou o Carvalho. Porque nós não íamos mais assistir às aulas do irmão Carvalho, nós íamos assistir a aula, né, do irmão Machado. Então, o Justino foi chamado bispo no dia 2 de agosto de 1985, por ocasião da divisão da ala 1. Então, nós mudamos para lá, e o Justino, como bispo, trabalhou arduamente. Ele tinha uma visão além do nosso tempo. Ele almejava, fazia metas e o Senhor o abençoava, juntamente com os bons líderes que trabalhavam com ele. Eu lembro uma vez que nós tivemos uma atividade na nossa ala, chamada Noite Italiana. Então, eles falaram, a URM e o Bispato fizeram macarronada. Gente, mas foi tanta gente, que a liderança ficou meio maluca, porque não sabia como servir, porque fazer tanto macarrão para servir as pessoas. E eles contrataram uma banda de senhores para tocar músicas italianas. Eu nunca me esqueço, porque tinha tanta gente na capela. Eu não sei como eles se viraram, eu sei que eles serviram todas as pessoas. Ele era um bom bispo, ele era muito justo. E muitas vezes ele chegava em casa, nas reuniões,
tarde da noite. Nós morávamos pertinho, né? Naquela época não tinha celular, e ele chegava bem tarde, e eu falava assim, nossa, Justino, por que tão tarde? Que coisa que vocês estavam resolvendo? Ele falava assim para mim, você sabe guardar segredo? Eu, claro que eu sei, eu também. Então, a partir de então, nunca mais eu perguntei mais nada. Bom, o trabalho de bispo durou 6 anos. Em seguida, ele foi chamado como conselheiro da Estaca Araraquara, presidida pelo nosso querido irmão Lustosa, presente aqui hoje. E as reuniões de presidência, elas eram feitas lá em Araraquara, muitas delas. E ele continuava a chegar à noite. Uma vez, já era mais de 2 horas e esse homem não chegava. E aí, então, eu liguei, acho que foi para a Érica, eu não lembro se foi para a Valquíria, que era esposa do irmão Ginato, que era outro conselheiro. Ai, o seu marido já chegou? Não, irmã, fique tranquila que eles estão ainda em reunião. Aí eu fiquei tranquila. Mas eles chegaram bastante tarde. Isso é sinal de que eles batalhavam muito para que a estaca crescesse, né? Trabalhavam com afinco mesmo. E como foi dito aqui, no dia 15 de novembro de 1992, a estaca Araraquara foi dividida. E o Justino foi chamado como presidente da estaca São Carlos. E os conselheiros dele foram o irmão Valdir Alencar e o irmão Júlio Nagliati. E eles trabalharam também com muito empenho. E como o irmão Beto falou, eles viajavam para várias cidades, né, até Poços de Caldas. E muitas vezes o Justino viajava. Algumas vezes até chegamos, eu e as crianças e eu, a irmos com ele. Esqueci de falar também que, enquanto ele era bispo, nossos 2 filhos gêmeos nasceram, o Bruno e a Juliana. Então, nós ficamos com 4 filhos. Bom, e eu me lembro de uma experiência que aconteceu na estaca no ano de 1997, que foi comemorado o Sesc Centenário dos Pioneiros. E eu me lembro que o irmão Alfredo construiu um carrinho de mão, tal qual era o carrinho de mão que os pioneiros usaram para a jornada até o oeste. E os filhos dele, a Patrícia e o Jeremias, se caracterizaram de pioneiros e começavam a puxar o carrinho de mão pelos bairros da cidade, em que havia capela. E o objetivo era que nós angariássemos alimentos para distribuir às pessoas mais pobres. Então, todos os sábados de manhã, nós nos dirigíamos ao bairro, né? E como o Justino era presidente, nós participamos de todas as idas, né? De todas as salas. O Justino, os meus filhos e eu. E nós pedíamos alimento de casa em casa. E eu tive uma experiência. Todas as casas que eram muito bonitas, as pessoas eram muito abastadas, muitas vezes nem atendiam a nossa porta, o nosso chamado. E muitas vezes nem davam alimentos também. Em contrapartida, as pessoas que moravam em casas bem simples e eram pessoas bem humildes, entregavam, às vezes, 2 alimentos não perecíveis para que nós pudéssemos mais tarde dar para as pessoas que precisassem. E lembro-me também que nessa época o coral cantou Fé a Cada Passo. Foi uma época memorável. Foi uma época que eu não esqueço. E depois, o Justino ficou como presidente da estaca 8 anos. E ele foi desobrigado em maio de 1999. E eu sou testemunha do trabalho incansável que esses homens valorosos fizeram para que as estacas crescessem. E depois foi dividida, então, a estaca São Carlos na estaca São João da Boa Vista. E o presidente Isaías Nogueira foi chamado como presidente. E depois que ele saiu da estaca, então, ele foi chamado presidente dos rapazes da ala. Olha a bênção dos meus filhos, do Bruno e do Gustavo, porque eles eram rapazes que frequentavam a organização dos rapazes, cujo pai era presidente. Então, foi uma bênção para os nossos filhos. E depois que ele foi, em 2000 também ele entrou na faculdade de Direito. Em 2005, ele se formou bacharel em Direito. Depois que ele foi desobrigado de presidente dos rapazes,
Ele foi chamado como membro do Sumo Conselho, responsável pelas caravanas ao templo. E eu sou testemunha, ele ligava para todos os membros, para todos não, né? Para muitos membros de todas as alas, convidando-os a irem à casa do Senhor. E muitos desses membros sentiram o desejo no coração de frequentar a casa do Senhor. E nós íamos no templo com ônibus, lotava o ônibus. Ele foi também um marido maravilhoso, e ele sempre falava para mim, ele não é perfeito, gente, por favor, do jeito que eu estou falando, da questão que ele é perfeito. Ele tinha seus deslizes, ele tinha seus defeitos, mas ele procurava se esmerar no caminho do Senhor, desde a mais tenra idade. E quando ele sempre falava para mim, quando os meninos voltarem de missão, a nossa missão aqui na Terra estará terminada. Sempre ele falava isso. Aí o Gustavo foi servir em missão no Rio Grande do Sul, voltou, e logo após foi o Bruno para a África, em Moçambique. E depois que o Bruno voltou, 10 dias depois, o Justino foi embora. A missão dele estava cumprida, a minha não. Ele tinha diabetes e o coração dele, todas as veias dele estavam obstruídas. Até os médicos de Ribeirão Preto fizeram uma junta médica e depois um deles falou para mim, olha, o seu marido tem todas as veias do coração entupidas, porque nós não descobrimos muito cedo que ele tinha diabetes. Talvez ele fosse diabético desde a infância, porque ele sempre foi gordinho. E aí o médico falou assim, olha, não dá nem para fazer ponte de safena na cirurgia, porque se ele fizer a ponte de safena, ele vai falecer, ele vai morrer. Ou na cirurgia, ou logo após, por causa do fluxo do sangue. Então, eles colocaram alguns estentes, não deu certo, aí foi para Ribeirão, colocou estente medicamentoso, mas também não deu certo. Mas ele foi chamado para o mundo espiritual. E eu não tenho dúvida de que o Senhor chamou naquele dia, naquela hora, era o momento dele ir embora. Eu não tenho dúvida disso. Eu sei que ele estava preparado para ir embora. Ele tinha um forte testemunho do profeta Joseph Smith, do sacrifício expiatório de Jesus Cristo, do templo, que é a casa do Senhor, e dos profetas. Eu sei, sem dúvida nenhuma, que o Justino foi precocemente chamado como bispo, e com apenas 32 anos, presidente da estaca, porque o Senhor sabia que logo ele seria chamado para o mundo espiritual. Eu sei que ele nos deixou um grande legado para mim, para os nossos filhos e também para algumas pessoas que o conheceram. Eu sei que Jesus Cristo vive, eu sei que Deus vive, eu sei que o templo é a casa do Senhor. Eu sei que se nós formos fiéis, por mais difícil que pareça ser, nós voltaremos a viver com o nosso Pai e com a nossa família para toda a eternidade. Eu deixo essas palavras com humildade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.